Boa tarde, turminha do 9º ano. Hoje eu venho aqui explicar as equações do 2º grau para vocês. O que é uma equação do 2º grau? É a equação em que o maior expoente da incógnita, letra, é o 2. Então vamos ver exemplos. X² mais 5 igual a 30. Aqui eu tenho uma equação do 2º grau. Por quê? Porque a letra está elevada ao quadrado. Nós estávamos acostumados até o momento a resolvermos equações do 1º grau. Por exemplo, aqui é uma equação do 1º grau. Por quê? Porque a letra está elevada a 1. Quando a letra está elevada a 1, não há necessidade de pôr o expoente, né? 2 vezes x elevado a 1 é a mesma coisa que 2x mais 8 igual a 10. Então, até o momento, nós estávamos acostumados a resolver equações do 1º grau. E a partir de agora, nós vamos conhecer melhor um pouquinho as equações do 2º grau, que são aquelas em que a letra está elevada ao quadrado. Inclusive, a gente vai ver mais à frente que a equação do 2º grau ela tem até 2 soluções, enquanto as do 1º grau possuem uma solução só. Então, vamos ver esse segundo exemplo. X² mais 3x igual a 4. Aqui surge a dúvida, ela é do 2º grau ou ela é do 1º grau? O grau é dado pelo maior expoente que a letra apresenta. Então, aqui, o maior expoente é o 2, ela é do 2º grau. A mesma coisa aqui embaixo. Ela é do 2º grau, ela é do 1º grau, ela é do 2º grau, certo? Aí, detalhe. Nós podemos ter alguns tipos de equação do 2º grau. Vamos começar falando da equação completa. A equação completa, ela é formada de 3 termos. Então, ela tem o termo com a letra ao quadrado, ela tem o termo com a letra primeira e ela tem o termo que a gente chama de termo independente. É o termo que não tem letra. É como se a letra aqui tivesse elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes C daria o próprio C, tá? Então, toda equação do 2º grau completa vai ter essa estrutura, 3 termos, sendo que o A, o B e o C são números reais. Então, vamos ver um exemplo. 2x² mais 8x menos 1 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação do 2º grau completinha. O A é o 2, o A é sempre quem acompanha o x². O B é o 8, o B é o coeficiente que acompanha o x. E o C é o termo independente, o termo que não tem letra, que aqui no caso é o menos 1. Então, nós temos aqui a estrutura de uma equação do 2º grau. E por que tem que estar sempre igual a 0? Porque vocês vão aprender mais adiante que para resolver as equações do 2º grau completas, elas têm que estar igualadas a 0, para a gente poder determinar que tipo de resolução a gente faz. Se é fórmula de Bhaskara, se é soma e produto. Nós vamos aprender mais para frente que tem vários jeitos de se resolver. E essa equação do 2º grau aqui no caso? O que acontece com ela? Ela está com 2 termos só. Eu não disse que a completa tem 3 termos, ela está com 2 termos só. É porque ela é uma incompleta. Ela tem o ax² e o bx, ela não tem o termo c. Então, ela é uma equação do 2º grau, sim, só que incompleta. Incompleta por não ter o c, o terceiro termo. E essa aqui? É uma equação do 2º grau, olha lá a letra ao quadrado, mas ela é incompleta também. Por que ela é incompleta? Agora, ela tem o ax², ela tem o c, que é o termo independente, ela não tem o termo do meio, o bx, pode olhar que não tem aqui o x elevado à primeira. Então, vocês vão ver que as equações incompletas, as equações do 2º grau são de 2 tipos, completas e incompletas. Incompletas quando falta ou bx ou c. Bom, grau de uma equação. Aqui no caso, essas equações são todas do grau 2, 2º grau. Nesse caso aqui, do grau 1. E essa equação aqui? Aparentemente, a gente olha e fala assim, o x está ao quadrado, então ela é do 2º grau. Só que essa equação, ela não está na forma reduzida. A forma reduzida é assim, ó, quando ela está organizadinha. Ela não está na forma reduzida, ela precisa ser desenvolvida. Então, vou ensinar vocês como é que faz isso. Olha lá. O que eu tenho aqui? Quadrado de uma diferença.
Nós estudamos no 8º ano que isso vai gerar um trinômio. Então, vamos lembrar? Lembra da formulazinha? Ó? A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos fazer aqui, ó. Quadrado do 4x², 16x². Menos, termo do meio, é o primeiro vezes o segundo dobrado. Então, vamos fazer a conta aqui do lado, ó. É o primeiro vezes o segundo dobrado. 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Vezes x², 40x². O termo do meio é negativo porque é o quadrado de uma diferença. Mais o quadrado do menos 5, que dá mais 25. Igual a 2x² menos 12x. Correto? Ah, mas você falou que para resolver a equação, ela tem que estar igualada a zero. Vamos igualar. Vamos jogar esses dois termos para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, 16x² menos 40x² mais 25. O 2x² muda para o primeiro membro negativo e o menos 12x muda para o primeiro membro positivo. Mudei todo mundo para o primeiro membro, fica igual a zero. Olha lá, ó. Ó que tamanho. Agora, nós vamos reduzir juntando os termos semelhantes. 16x². O que dá para eu juntar aqui, ó? Devo 40x². Devo 2x². Dá para eu juntar. Devo 42x². Só, né? Não tem mais termo semelhante. Aí sobrou o mais 12x, o mais 25, igual a zero. Então, olha lá que tamanho de equação, ó. Ficou com 1, 2, 3, 4 termos. Qual é o grau dela? Nós vamos olhar o maior expoente. Aqui não tem letra, então seria x elevado a zero, né? Aqui é o x a primeira, aqui é o x a segunda e aqui é o x a quarta. Então, ela é uma equação do 4º grau. Então, tem um exercício aí no livro que vai pedir para vocês encontrarem o grau de cada equação. E é isso que vocês precisam fazer. Vocês vão ter que desenvolver as equações que não estão reduzidas. As que estão reduzidas é só olhar e ver o maior expoente. As que não estão reduzidas, vocês terão que reduzir. Olha um outro exemplo. Olha essa, ó. O que eu estou olhando nela e já estou percebendo? Ó, tem um quadrado de uma soma, produto notável de novo, vai dar um trinômio, né? É só lembrar. A mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. 3x², quadrado do 2, 4, termo do meio. 2 vezes x, 2x, dobra 4x, quadrado do segundo, x². Tá aqui o trinômio, ó. Menos 5x igual 12x mais 1. Olha que tamanho de equação que eu tenho aqui. Ela não está na forma reduzida ainda, eu que vou fazer essa redução. Então, vamos ver aqui, ó. 3x² mais 1x², 4x². Mais 4, 4x menos 5x menos x. E esses dois termos que estão no segundo membro, eu vou jogar para o primeiro membro. Então, 12x positivo vem negativo e o 1 positivo vem negativo. Aí fica igual a zero. Joguei todo mundo para o primeiro membro. O que dá para juntar agora aqui de termo semelhante? 4x². Aqui, ó, dois termos semelhantes. Devo 1x, devo 12x, junta, devo 13x. 4 tira 1, 3, igual a zero. Então, agora eu tenho uma equação do segundo grau na forma reduzida. E ela é completinha, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Olha lá, essa é do segundo grau, tá vendo? Ó, o maior expoente é o 2. E ela tem os 3 termos. Então, é isso. Nesse primeiro momento, vocês precisam reconhecer o que é uma equação do segundo grau.
se ela é completa, se ela é incompleta, quem é o A, quem é o B, quem é o C. Não estamos preocupados no momento a entender como resolve. Esse primeiro momento é a gente entender o que é, quando ela não está na forma reduzida, como simplifica, tá? Além desse videozinho que eu vou colocar para vocês verem, eu vou marcar um link de um vídeo de uma outra professora que eu vi, que ela já começa a ensinar a resolver. E eu achei a explicação dela bem didática, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então tá certo, até mais.